Boa noite a todos que estão chegando aí para nosso estudo bíblico. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tá tudo certo aí com a transmissão? Dona Antônia, seja bem-vinda. Ana Paula Marques, seja bem-vinda também. Boa noite, Vilma. Deus te abençoe, tudo bem? Temos aí um público bem fiel, né, dos nossos estudos bíblicos, isso é muito bom. Acho que deu uma bugada aí, né? Eu tive que tirar o Wi-Fi. Leda. Poxa, achei que você ia estar na live do Sandy Júnior, Leda. Por que mudou o dia? Porque amanhã é dia de missa de Santa Rita. Acho que você que está perguntando aí, Stephanie, não é da nossa comunidade, né? A gente tem uma tradição na paróquia de celebrar a missa de Santa Rita todo dia 22 do mês. E essa missa, ela é longa, ela demora. Então amanhã eu não vou conseguir terminar essa missa antes de 9h30 e começar o estudo bíblico, entendeu? Aí eu peço perdão por essa semana ter que ter colocado na terça. Mas se não fosse na terça, não teria outro dia essa semana. Aí por causa da missa do dia 22 que eu vou celebrar, de Santa Rita, vai demorar um pouquinho mais a missa, né? Aí não teria como fazer outro dia essa semana, entendeu? Só por isso. Oi, Cláudia. Deus te abençoe, tudo bem? Kátia, Deus abençoe. Por isso que a gente mudou o dia essa semana. Mas semana que vem volta para quarta-feira, se Deus quiser, né? Dona Neta, Deus te abençoe. Margarete, seja bem-vinda. Deus os abençoe e os proteja. Maria do Socorro, Esmeralda, boa noite, Lu, seja bem-vindo. Olha, Lu, acabou a live do... Como é que chama lá a banda que você gosta? Raça Negra? É verdade. Quem é a Sandy Júnior perto de Nossa Senhora, né? Ninguém, né? Ela tá aqui, ó. Deixa a Virgem Maria um pouquinho aqui pra gente rezar diante da imagem dela, né? Boa noite. Ela é pra gente rezar, né? Já tem um númerozinho bom, considerável de pessoas aí pra gente rezar. Tinei, meu amigo, Deus te abençoe. Creuza, Daiane, seja bem-vinda. Mamãe, bênção. Nilva. Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós entregamos essa noite à Virgem Maria, pedindo que Nossa Senhora, como a mulher da palavra, interceda pelo nosso coração, interceda pela nossa luta, interceda pela nossa vida espiritual, pela nossa fé, para que ela essa noite, no poder da intercessão da Virgem Maria. Nós te entregamos essa noite, este estudo bíblico, consagrando a Ti, para honrar o Teu nome, ó Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ela falando aí que acabou a live aí do Raça Negra, mas hoje é especial porque ela tá com o marido do lado. Que bom, mas não tem problema assistir, não. Essas lives aí é cultural também, né? Só não pode entrar na onda desse pessoal aí que transforma isso na ocasião de farra, de bebida, de algo que tire de Deus, né? A gente tem que saber escolher as coisas, né? A gente tem que ter critério para escolha como cristãos, né? Deus abençoe, Inácia. Então todo mundo com Bíblia na mão, caderno do lado. Compromisso de todo mundo depois que acabar essa quarentena, e claro, quem puder comprar mais de uma tradução de Bíblia, porque é muito bom para o nosso estudo bíblico ter mais de uma versão da Bíblia. Essa daqui, a da Ave Maria, é uma edição nova que eu ganhei.
Essa daqui é da CNBB. Então, tem outras aqui também, né? Eu sempre deixo outras aqui perto e tudo, se for preciso consultar. Mas é bom para a gente mergulhar na palavra, torna a experiência ainda mais enriquecedora, né? De você ter várias traduções da Bíblia. Ah, para quê, padre? Porque é um livro que a gente tem que ter paixão, tem que ter zelo, tem que conhecer. E existem traduções diferentes que às vezes você vê o detalhe em uma, vê um detalhe em outra e te dá às vezes uma visão melhor daquela palavra, né? Mas claro, para quem puder também, né? Mas Bíblia Católica até que é barata. Bíblia Católica não é cara. Então vamos lá, minha gente. Nosso estudo bíblico sobre a Virgem Maria. A primeira coisa que eu percebi, hoje preparando, né? É muito grande. O estudo bíblico sobre a Virgem Maria não dá pra gente fazer em um único dia. Então pode ser que eu tenha que fazer uma segunda parte na próxima semana. Pode ser que o tema tenha que ser ainda Nossa Senhora. Porque é muito grande o conteúdo, assim, pra gente aprofundar realmente num caminho bíblico sobre a Virgem Maria é muito difícil, porque tem muita coisa sobre Nossa Senhora. Minha mãe está dizendo que quer a de estudar Ave Maria. Eu vou te dar a minha, mãe. Eu tenho uma de estudar Ave Maria, eu te dou a minha. Tem um caminho muito longo e bonito de Nossa Senhora para a gente percorrer na Sagrada Escritura, né? Então vale muito a pena a gente duas partes bíblico para a gente não esgotar o tema hoje e fazer nas pressas, né? E fazer bem feito, porque é um caminho que a gente tem que fazer com muito carinho. Assim, esse caminho com Nossa Senhora na Bíblia tem que ser feito com carinho. Atenção, gente, olha só. Vou falar para vocês uma postura minha, uma coisa que eu adoto na minha vida como critério com relação a Nossa Senhora. Primeira coisa que a gente pode pensar, vou estudar a Virgem Maria na Bíblia para poder conversar com os evangélicos. Não. A gente não tem que se preocupar em ficar defendendo a nossa fé por causa dos ataques dos evangélicos. É importante conhecer a fé católica, é importante. É importante você conhecer a palavra de Deus, a Virgem Maria na Sagrada Escritura e você ter firmeza de fé, mas é porque a gente não pode transformar o nosso conhecimento, a nossa fé mariana, numa arma de ataque. É para atacar ou para defender. Não precisa. Essa fé bem fundada. Isso é claro, se tiver necessidade de dialogar com alguém, a gente dialoga. Mas a gente não tem que conhecer para atacar, conhecer para se defender. Não, a gente conhece para amar, para crescer no amor a Deus, no amor à Virgem Maria, para crescer na fé, não para atacar. Então, assim, a nossa forma de ser católico é muito diferente da forma dos irmãos evangélicos, de alguns irmãos evangélicos, né? Que transformam muitas vezes o conhecimento bíblico num ataque. Vamos ali para a gente poder tirar o católico do engano, né? Então começa a falar, cita um monte de Bíblia, deixa o católico confuso, ele não sabe, o católico não conhece a Bíblia, fica aquela confusão toda. A palavra não é para atacar, a palavra não é uma arma de ataque. As pessoas, é um ataque ao diabo, mas não as pessoas, né? Então não é para isso que a gente vai conhecer hoje a palavra de Deus, viu? Eu vou falar de algumas coisas, por exemplo, uma das coisas que hoje eu vou falar sobre os chamados filhos de Nossa Senhora, os irmãos de Jesus, na verdade, porque a Bíblia não chama eles de filhos de Maria, chama eles de irmãos de Jesus. Então a gente vai ver esse tema hoje aqui no nosso estudo bíblico. Mas não para a gente ficar atacando, né? Mas é para a gente crescer na fé, para a gente crescer no nosso amor a Nossa Senhora. Então vamos lá. A nossa ideia hoje é fazer um estudo breve sobre a presença de Nossa Senhora, de Gênesis ao Apocalipse. Ela é a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Na verdade, essa palavra mulher, ela é muito importante no contexto bíblico para a gente entender a maneira como Jesus se refere à Virgem Maria, que a princípio pode parecer no Evangelho de João uma coisa esquisita para a gente, Jesus chamar a mãe dele de mulher, mas a gente vai entender que Jesus estava sendo o mais bíblico possível naquela hora, quando ele chama Maria de mulher. Justamente porque existe a figura da mulher misteriosa de Gênesis ao Apocalipse. Então, é importante a gente ter esse olhar profundo da mulher que permeia toda a história da salvação, né? E a gente vai ver o quanto é rico a presença de Nossa Senhora no Antigo Testamento. Então vamos lá.
Vamos abrir já, a gente vai voltar nessa passagem algumas vezes, acho que umas 2, 3 vezes a gente vai voltar nela. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A gente leu esse texto, se eu não me engano, semana passada ou semana passada. Gênesis capítulo 3, versículo 15, foi semana retrasada. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos ler só o versículo 15. Na Bíblia Ave Maria, está na página 51. Bíblia Ave Maria, página 51. Nós vamos ter esse olhar, né? Escreve isso aí no seu caderno. Maria é a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Aparece Nossa Senhora em toda a história da salvação. Há uma presença mariana tão poderosa na Sagrada Escritura que revela tanto sobre a nossa devoção a ela, sobre como a gente tem que chegar nela, a maneira como a gente tem que enxergar a Virgem Maria. A palavra de Deus ela é muito mostra mesmo a maneira como eu tenho que me aproximar dela e a maneira como eu tenho que falar com ela, a maneira como eu tenho que entender Nossa Senhora, o quanto é importante essa devoção Maria passa na frente, que a gente faz, a gente pede para a Virgem Maria ir à frente. Vocês vão ver o quanto é isso, deixar que ela vá à frente mesmo, porque ela abre caminho mesmo. Gênesis 3,15, página 51. Vamos lá. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15, esse versículo é chamado pela igreja de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho que faz um anúncio. Deus, logo após a queda de Adão e Eva, ele faz um anúncio profético da figura dessa mulher. Porém ódio entre ti e a mulher. Entre ti quem? A serpente. Deus está falando com a serpente aqui. Entre ti e a mulher. Entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Esta, a mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vamos entender o que Gênesis 3,15 está dizendo com isso. Qual é o significado, qual é o entendimento. Então, guarda bem Gênesis 3,15. Anota aí no seu caderno, Gênesis 3,15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, abra a sua Bíblia em Apocalipse 12. Versículos de 1 a 9. Apocalipse 12, de 1 a 9. A gente leu o primeiro aí da Bíblia, né? Agora nós vamos ler o último livro da Bíblia. Apocalipse 12, de 1 a 9. Apocalipse 12, de 1 a 9. Na Bíblia Ave Maria está na página 1566. 1566 na Ave Maria. A Mulher e o Dragão. Na CNBB também está escrito isso, na Bíblia da CNBB. Estão perguntando aí se caiu, acho que não, né? A gente deu uma travada aí, a minha internet hoje não tá boa. Por causa da chuva, tá chovendo muito aqui. O Wi-Fi tá ruim, o 4G fica ruim. Qualquer coisa, vocês me falam aí, viu? Acho que agora voltou. Vocês vão me comunicando aí, porque a internet não tá ajudando, não. Quando chove, o Wi-Fi daqui fica ruim. E o 4G também. Travou, mas voltou. Beleza. Glória a Deus, né? Falar de Nossa Senhora não é fácil. Então vamos lá. Apocalipse 12, de 1 a 9. Vamos ler juntos. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Apocalipse 12, de 1 a 9. Página 1566 na Bíblia Ave Maria. Ok? Então vamos lá.
versículo 1, de 1 a 9. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu, e as atirou na terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1260 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Olha só. Esse texto aqui, existem muitas pessoas que você vai conversar, eles vão dizer assim, por exemplo, você vai conversar com um evangélico sobre esse texto aqui, ele vai te dizer para você que essa mulher aqui não é Nossa Senhora, é a igreja. Só que, em nenhum momento no Apocalipse, em nenhum momento, eles chamam a igreja de mulher. A igreja tem duas... Aliás, o Apocalipse tem duas formas de se referir à igreja. A igreja católica, a igreja cristã, ela vai aparecer no Apocalipse numa figura de linguagem, mas ela aparece como a noiva do Cordeiro e a esposa do Cordeiro, e não como a mãe do Cordeiro. Entendeu? A primeira vez que aparece aqui a mulher, a primeira vez que aparece aqui esse texto aqui referindo-se a Nossa Senhora, claramente, se você olhar todo o Apocalipse, você vai ver que existe um jeito do Apocalipse falar da igreja, e aqui é um jeito do Apocalipse falar da mulher. E não é de uma forma acidental aqui. Por que não falou Maria? Porque João, ele realmente está fazendo uma referência a Gênesis 3. Aquilo que acontece em Gênesis 3, versículo 15, tanto que quando João fala aqui que é a antiga serpente, está fazendo uma referência a Gênesis 3, entende? Está fazendo uma referência direta a Gênesis 3, versículo 15. Aquilo que foi profeticamente lá, aqui está aparecendo. Esses dois textos, eles estão em diálogo, um com o outro. Gênesis 3,15 e Apocalipse 12. Um é profecia, o outro já é acontecimento. Então, tem essa linha temporal entre um e outro, e no meio dessa linha temporal está Nossa Senhora, está a Virgem Maria. Esses dois textos, eles estão falando de Nossa Senhora. Então, isso é uma introdução para a gente compreender o quanto Nossa Senhora ela está presente, o quanto a gente precisa entender, né, essa figura dela, profeticamente anunciada em Gênesis 3,15 e já com um acontecimento em Apocalipse 12. Entende? Estão dizendo aí que travou, mas aqui não parece que travou, não. Tem muita gente falando que travou. Travou. Travou ou não travou? Tá dizendo aí, um bocado de gente dizendo que travou. Ixi, Maria, travou. Todo mundo falando que travou. E agora? Sangue de Jesus. Aqui não travou, aqui também não travou. Aqui também tá tranquilo. Porque eu tô acompanhando aqui, e aí dá pra ver quando trava. Porque isso aqui é uma outra... É uma transmissão normal aqui, eu tô acompanhando aqui, então tá tranquilo aqui também não travou não. Então vamos lá. Feita essa introdução de Gênesis 3,15 e Apocalipse 12, vocês vão olhar, a gente tem que ter essa visão completa da Virgem Maria. Então vamos lá. Nossa Senhora, ainda falando da introdução, tem uma coisa que João fala sobre Nossa Senhora que eu acho muito interessante.
Vamos abrir em João, o Evangelho de João. Olha que legal o que vocês vão ver agora. O quanto Nossa Senhora é preciso perceber na Bíblia, assim, a sutileza da Sagrada Escritura ao falar de Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo a importância, né? É importante a gente lembrar de Gênesis. Quem escreveu o Apocalipse foi João, o mesmo autor que escreveu o Evangelho, certo? Quem escreveu o Apocalipse, quem escreveu João, foi o mesmo autor, João o Evangelista. Ele escreveu o Evangelho e ele escreveu o livro do Apocalipse. Tanto no Evangelho quanto no Apocalipse, João usa muito o livro do Gênesis como referência. Tem muitas citações de Gênesis no Evangelho e no livro do Apocalipse. Vocês têm que entender isso. A Bíblia está fazendo uma referência direta. A gente leu lá. A antiga serpente, quando João fala aquilo, ele está fazendo uma citação de Gênesis 3. Aquele acontecimento é a Bíblia ligada à Bíblia, entende? Está ligando lá atrás. E aqui, João, ele vai fazer uma outra referência a Gênesis agora no Evangelho dele. Abre aí em João 1, o Evangelho de João, capítulo 1, página 1085. O primeiro versículo que a gente vai ler, vamos ler o versículo 28, para você não ficar muito perdido. Presta muita atenção agora. Essa catequese de João precisa de muita atenção sua agora, para você entender a maneira como ela é apresentada no Evangelho de João de uma forma tão solene, tão importante, para você nunca na sua cabeça deixar alguém dizer ou te convencer que ela é uma mulher qualquer, que está na Bíblia, que ela é uma mulher qualquer. Quando você tem essa visão aqui, você fala, cara, não é uma mulher qualquer, não tem como ser uma mulher qualquer, né? Então, ajuda muito o nosso entendimento sobre Nossa Senhora. Então, João, capítulo 1, versículo 28. Seguinte, a gente vai ler vários versículos agora. Cida, saudades também, Cida, Deus te abençoe. Página 1385. Vamos lá, para não demorar. O nariz está coçando, gente, alguma coisa está dando alergia. João 1, 28. Ok? Podemos ler? Muita atenção, gente, muita atenção, porque vocês vão ver que a gente vai ler aqui alguns versículos, porque João, ele está fazendo uma releitura do Gênesis, mas mostrando uma nova visão do Gênesis. Porque o que é o livro do Gênesis? É o livro da origem. Gênesis significa origem, a origem de tudo. Deus criou o céu, Deus criou a terra. A origem do povo judeu está aí com Abraão. Toda aquela história, né? A palavra Gênesis é isso, origem. E João, ele pega o livro do Gênesis de uma forma muito particular para escrever o seu evangelho, para escrever o Apocalipse. Ao falar aqui, vocês vão entender que João está fazendo uma nova criação. Lembra de uma coisa, em quantos dias Deus criou o mundo? Sim, aquele número que aparece dos dias em que Deus criou o mundo no livro do Gênesis. Deus criou o mundo em 6 dias e nos 7 dias descansa. Deus coloca lá o descanso como um dia sagrado. Então Deus cria o mundo em 6 dias e nos descansa. Lembra disso, certo? Então vamos lá. Estou falando de Nossa Senhora. João 28. Esse diálogo, João 1, 28, presta muita atenção. Se passou em Betânia, ao do Jordão, onde João estava batizando. Está acontecendo, João estava conversando, estava fazendo ali o seu batismo. João quem? João o Batista. Versículo 29. No dia seguinte, ou seja, a gente vai ter que agora fazer um cálculo. O dia que João estava batizando era um dia, certo? Do nada, o evangelista João coloca assim, no dia seguinte, no versículo 29, é o segundo dia, certo? Agora, pula para o versículo 35. O que está escrito no versículo 35? No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 de seus discípulos. Terceiro dia, certo?
Agora pula para o versículo 43. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Quarto dia. Certo? Gente, nada na Bíblia é por acaso. Você nunca vai encontrar um texto desse jeito aqui, de Gênesis ao Apocalipse, que vai colocando, assim, nos primeiros versículos já do primeiro capítulo, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Ele fez isso 4 vezes para mostrar esses 4 dias, certo? Já deu 4 dias aqui. Agora, pula comigo, e nós vamos ler agora João 2, o famoso Evangelho das Bodas de Caná. Como é que começa o primeiro versículo do capítulo 2 das Bodas de Caná? 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. 4 dias. 3 dias depois. Dá quantos dias? 7 dias. Olha só. Aqui, João está mostrando que é como se fosse uma nova criação. Algo de novo vai acontecer. Algo de muito especial vai acontecer para João colocar essa cronologia de 7 dias. Vai aparecer logo na criação, logo nessa nova criação, desse 7º dia que João está colocando aqui. 3 dias depois, ou seja, 7 dias, achava-se ali a mãe de Jesus. Caraca! É muito forte aqui. Isso aqui é muito bonito, assim, você vê a maneira como o João vai escrevendo e vai mostrando que a primeira figura que aparece na nova criação é ela, é a Virgem Maria, né? É muito bonito isso, assim, eu gosto muito desse estudo bíblico, quando a gente entende aqui que o João realmente está querendo dizer que é a primeira figura que aparece, que não é uma figura sem importância, é uma figura muito importante. Na nova criação, naquilo que Deus está fazendo. Vocês pegaram, gente, o negócio, a continha do 7 certinho, olhando os versículos aqui comigo? Vocês pegaram? Me diz aí nos comentários aí se todo mundo pegou a conta certinha dos 7 dias, de acordo com os versículos que eu dei. Porque o primeiro dia você tem que contar o acontecimento que estava rolando ali, que era o batismo que João estava fazendo, já é um dia. Porque no versículo 29 do capítulo 1 já diz no dia seguinte. Certo? Então já conta um dia, dia seguinte, 2 dias. Versículo 35, no dia seguinte, 3º dia. Versículo 43, no dia seguinte, 4º dia. E você nunca se perguntou por que no Evangelho das Bodas de Caná começa dizendo assim, 3 dias depois do quê? Entende? 3 dias depois daqueles 4 dias que João estava contando, para dar dias. Celebrava-se boda de Caná e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-na até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai o chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubesse os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-se em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Veja só, não é a gente dizer que Nossa Senhora ela é uma mulher qualquer, que ela é qualquer uma. Porque olha como que João está mostrando Nossa Senhora no Evangelho logo depois do 7º dia, a mãe de Jesus. Ela aparece inclusive antes dele, entende?
No Evangelho das Bodas de Caná, que a gente lê, que a gente gosta, que a gente aprende o que é a intercessão de Nossa Senhora, porque esse evangelho aqui mostra pra gente. O que ele mostra pra gente? No sétimo dia, na nova criação, naquilo que João estava mostrando, porque Jesus ele veio fazer uma nova criação. Nós fomos recriados em Jesus. A Páscoa, ela realizou em nós uma nova criação. Então, aparece já na nova criação a figura da mãe de Jesus, que não é uma figura que não pode ser vista por nós como uma figura qualquer, como um acessório. Nossa Senhora, ela não é um acessório para a fé católica. Ou seja, o que é um acessório? É uma coisa que eu posso usar de vez em quando. Um acessório, se combina, eu uso. Se não combina, eu não uso. Eu tenho liberdade de usar o acessório quando eu quiser. Se me for conveniente, eu vou usar. Se não me for conveniente, eu não vou usar. Se combina com a minha roupa, eu uso. Se não combina, eu não uso. Nossa Senhora não é um acessório. Ela não é um acessório que a gente usa quando quer, quando acha que combina, quando acha que convém. Ah, aqui eu vou ter vergonha de falar de Maria, aqui eu não vou poder falar de Nossa Senhora, aqui vai dar confusão, aqui vai dar brecha. Ela não é um acessório. Ela é parte da nossa fé. Ela é parte da nossa experiência com... Não tem como fazer uma experiência com Jesus sem fazer uma experiência com a Virgem Maria. E a própria Bíblia vai nos ensinar isso. A própria Sagrada Escritura está nos ensinando isso. Nesse Evangelho das Bodas de Caná, já nos mostra que a figura da Virgem Maria não é uma figura aleatória, uma figura qualquer. Ah, por acaso ali naquele casamento a mãe de Jesus. Não era por acaso. Era o sétimo dia que o João estava mostrando daquela nova criação. E a primeira que aparece é a Virgem Maria. E o que acontece? Acontece uma situação difícil naquele casamento. O vinho acaba. E o que Nossa Senhora faz nesse primeiro dia da nova criação? No sétimo dia, nessa nova criação, o que a Virgem Maria faz? Ela vai até Jesus e ela faz um pedido para Jesus. João, o evangelista, chamou ela de mãe de Jesus. João coloca na boca de Jesus a palavra mulher. Lembra de Gênesis 3, lembra de Apocalipse 12. Não é uma forma de Jesus rebaixar a mãe dele. É uma forma de linkar, é um link de Gênesis e de Apocalipse. Ela faz um pedido para Jesus. Ela fala, eles não tem vinho. E Jesus fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Que hora é essa? A hora de fazer milagre. A hora de se revelar publicamente. Não era chegada a hora de Jesus ainda. Mas o que a Virgem faz? Ela se vira para os serventes, né? Acontece ali uma mudança da hora de Jesus. Não era a hora dele, mas pelo pedido dela há uma mudança substancial na hora de Jesus. E ele realiza o primeiro sinal. O primeiro milagre da Bíblia em João aconteceu a pedido de Maria, a pedido da mãe de Jesus. Aí acontece todo o milagre lá, como a gente vê, né? O milagre das bodas de Caná, né? A água sendo transformada em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, diz o versículo 11 do capítulo 2. Realizou-se em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Isso aqui ainda é uma forma introdutória da gente mergulhar no estudo bíblico da Virgem Maria. Não é ainda o conteúdo em si. É uma primeira aproximação bíblica com a figura da Virgem Maria, já tendo esse olhar. Gênesis, Apocalipse, o Evangelho de João, colocado aqui no meio. Certo? A gente começou nosso estudo bíblico assim. Apocalipse e no meio o Evangelho de João. Porque esses três textos eles estão ligados, eles estão há um link, eles falam entre eles, eles dialogam entre si, esses três textos assim, Gênesis, Apocalipse e João. João capítulo 1, essa forma que João vai construindo até chegar em Maria, a mãe de Jesus. E depois Jesus chamá-la de mulher é justamente para deixar claro a intenção de João mostrar. Quem é essa mulher que Jesus está chamando de mulher? É a mulher do Gênesis. Quem é essa mulher que Jesus está chamando de mulher? A mulher do Apocalipse. Lembra quem escreveu o Apocalipse? João, a mesma pessoa que escreveu esse evangelho. Não é um desrespeito Jesus chamar ela de mulher nesse contexto. Jesus, por que ele não chama ela de mãe? Calma, ele vai chamar ela de mãe. Mas você tem que entender, você precisa entender
Qual a intenção do autor que escreveu João? Qual a intenção do mesmo autor que escreveu Apocalipse? Aquela mulher. É aquela mulher. Entende? Então, vamos lá. Existe um livro muito importante na tradição da igreja, que a gente conhece, muita gente já conhece esse livro hoje em dia, que é o chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Cadê o meu? Aqui. Tá aqui. Esse livrinho aqui, né? Conhecido por muita gente. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. No primeiro parágrafo desse livro, São Luís Grão Maria de Montfort diz assim: foi por meio dela que ele veio a primeira vez reinar. A segunda volta de Jesus também vai ser por meio dela. Também vai ser por meio da Virgem Maria. Então, ele reinou a primeira vez, ele trouxe o reino dele através dela, e ele vai trazer o reino definitivo através da Virgem Maria. Esse olhar que a gente tem que ter sobre o Apocalipse, ele nos ajuda a perceber que existem figuras marianas no Antigo Testamento. Então, a primeira parte do nosso estudo bíblico de hoje é as figuras de Maria no Antigo Testamento. Escreve no seu caderno para você não ficar perdido. Figuras da Virgem Maria no Antigo Testamento. Primeira parte do nosso estudo de hoje. Eu já fiz uma introdução. Lembra que a minha intenção, eu falei para vocês que a gente estava fazendo uma introdução. Gênesis, Apocalipse, João, a gente fez esse link, né, desses textos, para entender que a Nossa Senhora ela vai permear em toda a Sagrada Escritura, ela vai estar presente em toda a Bíblia. Ela não está presente só no Novo Testamento. Existe uma figura misteriosa da Virgem Maria também no Antigo Testamento, claro, profeticamente, né? Um anúncio de Nossa Senhora. Então vamos lá. Vamos ver algumas figuras, não vamos ver todas, como eu falei para vocês no início. Tem muita coisa sobre a Virgem Maria, não dá para a gente ver tudo, porque senão fica muito grande e fica cansativo. Então a gente vai ter que dividir esse estudo em duas partes, certo? Eu acho que São Bernardo diz assim, nunca é demais falar sobre Nossa Senhora, é sempre pouco falar sobre a Virgem Maria, né? Então eu acho que a gente pode fazer 2 estudos sobre ela sem nenhum problema. Acho que ninguém vai achar ruim, né? Falar sobre a Virgem Maria. Então, vamos lá. A primeira figura que a gente olha de Nossa Senhora é Gênesis 3,15. A gente acabou de ver essa figura, mas vamos voltar lá. Vamos ler de novo. Vamos fazer o caminho certinho. Vamos voltar para Gênesis 3, versículo 15. Digamos que essa, página 51. Página 51. Na Bíblia Ave Maria. Gênesis 3, versículo 15. Vamos dizer que essa é a primeira aparição da Virgem Maria na Sagrada Escritura. Digamos que essa é a primeira forma, a primeira menção a Nossa Senhora na Sagrada Escritura está em Gênesis 3, versículo 15. Vamos ler de novo aquilo que a gente já leu. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira menção que a Bíblia faz à Virgem Maria. Uma menção profética, uma menção misteriosa, uma menção de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Logo depois da queda de Adão e Eva, acontece o castigo e Deus já diz uma profecia de uma mulher. Ou seja, a mulher e a descendência dela. A profecia não é só sobre a Virgem Maria, é sobre a Virgem Maria e sobre Jesus. Aqui aparece nesse versículo 15, Maria e Jesus. Por quê? Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Quem é a descendência da mulher? É Jesus. Então aparece Jesus e aparece Maria. Aparece os dois. Por isso que João também colocou os dois lá nas bodas de Caná, naquela nova criação. Lembra que já tinha passado o 7º dia. Por isso que João coloca os dois juntos lá na nova criação. Entende? Então, travou aí, gente? Não, né? Aqui deu uma travada aqui no meu, mas eu acho que é porque a internet está ruim mesmo. Deixa eu atualizar aqui. Parou bem numa parte que eu tô com a careta aqui. Então vamos lá.
Não, beleza. Essa primeira figura de Maria aparece em Gênesis 3, versículo 15. Escreve uma figura de Nossa Senhora que é muito importante da gente entender. Maria, no Antigo Testamento, existe a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança vai ser uma figura, uma prefiguração de Nossa Senhora. Escreve aí, Arca da Aliança, no seu caderno. E aí, vamos ler Êxodo 25, versículos de 10 a 21. Êxodo 25, de 10 a 21. Arca da Aliança. Veja só, anota aí, Arca da Aliança. A arca é uma arquinha mesmo, tipo um barco, né? Onde você vai guardar alguma coisa dentro. Da aliança, né? A aliança que Deus faz. Arca, né? É um recipiente para guardar um conteúdo da aliança. Êxodo 25, versículo de 10 a 21. Gente, é uma das figuras mais bonitas de Nossa Senhora. É Maria, a Arca da Aliança. Ela é a nova Arca da Aliança. Abre em Gênesis 25, Êxodo 25, de 10 a 21. Êxodo 25, de 10 a 21. Vai estar na página 126, certo? Página 126 da Bíblia Ave Maria. Página 126. O que aparece aqui escrito na Bíblia Ave Maria? A Arca da Aliança. Esse termo que a gente está se referindo a Nossa Senhora, a nova Arca da Aliança. Maria é a nova Arca da Aliança. Vamos olhar para essa Arca da Aliança e nós vamos olhar que vai existir muitas semelhanças da Arca da Aliança, proféticas, né, com a Virgem Maria. Êxodo 25, de 10 a 21. E você vai ver que essa interpretação a própria Bíblia vai fazer sobre Nossa Senhora, certo? Versículo de 10 a 21. Isso, página 126. Vamos lá. Farão uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro e farás por fora em volta dela uma bordadura de ouro. Fundirás para a arca 4 argolas de ouro, que porás nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Farás 2 varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, que passarás nas argolas fixados dos lados da arca, para se poder transportá-la. Uma vez passados os varais nas argolas, delas não serão mais removidos. Porás na arca o testemunho que eu te der. Testemunho aqui é o decálogo, é a tábua onde Deus escreveu os 10 mandamentos e entregou para Moisés. Esse testemunho aqui, que ele está falando, porás na arca, dentro da arca, o testemunho que eu te der, é a tábua da lei, né, dos 10 mandamentos. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro, e o farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Foi até o 22, né, que eu li. Olha só, aqui é um texto que está mostrando a maneira como Deus mandou fazer a Arca da Aliança. E o que ele mandou colocar dentro da Arca da Aliança? Por dentro, ela tinha que ser revestida de ouro puro, porque dentro dela ia ter um conteúdo muito importante. Olha só, isso aqui já é uma prefiguração
do que o ventre de Maria. Esse interior da Arca da Aliança é o útero de Nossa Senhora, todo revestido de ouro. E o que é o conteúdo da Arca da Aliança? É a palavra de Deus, certo? É o decálogo. A primeira coisa que foi escrita da palavra de Deus, da Bíblia, foi os 10 mandamentos. E Deus mandou colocar dentro da arca. Por dentro ela tinha que ser de ouro, por fora ela tem brocados, ela tem bordadura de ouro, mas é por dentro que era a parte mais sagrada da arca, porque ia guardar a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus segundo a própria Bíblia? Preste atenção nesse texto que nós vamos ler agora João, o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Na Bíblia Ave Maria está na página 1384. João 1, versículo 1, e depois nós vamos ler o versículo 14. João 1, 1 e versículo 14. Isso, Jesus. Olha só, vocês viram só como que Deus mandou, é a palavra de Deus mandando Moisés construir a Arca da Aliança. Dentro da arca, o interior dela tinha que ser revestido de ouro, era a parte mais importante porque ia guardar a palavra de Deus, certo? João, capítulo 1, versículo 1, na Bíblia Ave Maria, na página 1384, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Na minha tradução da CNBB, diz de forma mais explícita: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Agora vamos pular para o versículo 14. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só, a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Aqui a gente já percebe que existe uma ligação simbólica da arca com Jesus e com Maria. Olha só, agora vamos abrir a nossa Bíblia. Tá muito rápido, mas a gente tem que ir nesse ritmo, viu, gente? Não vai rolar, não. Agora vamos abrir Apocalipse 11, versículo 19. Apocalipse 11, versículo 19, na página 1566, da Bíblia Ave Maria. Abre rapidinho. Página 1566, correndo. Apocalipse 11, versículo 19. É o último versículo antes de começar o capítulo 12, que a gente já leu agora na introdução. Olha só que interessante. Eu tenho certeza que vocês nunca leram o capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Vocês já leram o Apocalipse 12, mas Apocalipse 11 vocês nunca leram o versículo 19. Vocês vão entender o quanto é importante o versículo 19 para entender o capítulo 12 e entender que de fato está fazendo uma referência a Nossa Senhora. Apocalipse 11, versículo 19. Olha só, página 1566, 1566. Vamos ler o versículo 19 do capítulo 11. Abriu-se o templo de Deus no céu, e apareceu no seu templo a arca do seu testamento, a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Vamos ler de novo? Abriu-se o templo de Deus no céu, e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Sabem que a arca da aliança desapareceu, né? A própria Bíblia relata o desaparecimento dessa arca. Ela sumiu numa guerra onde Israel foi invadido, a arca, levaram a arca, roubaram a arca da aliança, ela desapareceu. Ninguém sabe até os dias de hoje, onde essa arca foi parar.
A arca mesmo que foi criada, né? Aqui na Bíblia da CNBB, vai dizer de forma ainda mais explícita, Apocalipse 11, 19. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e apareceu no santuário a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Aí, o que o Apocalipse está dizendo? Apareceu no céu um sinal. No templo, uma arca da aliança. Aí, quando você vê o capítulo 12, versículo 1, diz assim: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol. Muda a figura da arca, agora aparece a mulher. Entende? Então, é feita uma mudança de figura da arca que aparece para agora aparecer a mulher. Já está fazendo aí uma referência muito clara de Maria como a Arca da Aliança, como a nova Arca da Aliança. Certo? Aí o capítulo 12 a gente já leu, né? Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Veja que o versículo 19 do capítulo 11, ele está introduzindo o capítulo 12. Uma aparição. Aparece o templo. E no interior do templo aparece a Arca da Aliança. Relâmpagos, trovões e tal, porque aparece a Arca da Aliança. E o que aparece logo depois da Arca da Aliança? Um grande sinal. Capítulo 12, versículo 1. Não aparece um sinal, aparece um grande sinal. Uma mulher revestida de sol. A lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida, estava para dar luz ao filho. E por aí vai. Então, aqui você já entende que Maria é de fato, pela própria palavra de Deus, está fazendo uma indicação de que ela é a Arca da Aliança. Mas vamos lá, vamos voltar para a gente entender um pouquinho dessa figura da arca no Antigo Testamento. A gente entender um pouco do que é o olhar que a gente tem que ter sobre Nossa Senhora como a nova Arca da Aliança. Abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 3, lá atrás. É o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 3, versículos de 7 a 17. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Está conseguindo fazer tudo certinho? Qualquer dúvida aí, vocês falam aí. Então vamos lá. Na Bíblia Ave Maria, está na página 255. Página 255, na Ave Maria. Josué, capítulo 3, versículo de 7 a 17. Página 255. Josué, capítulo 3, versículo de 7 a 17. Beleza, que bom. Josué 3, de 7 a 17. Josué 3, de 7 a 17. Vamos lá. Página 255. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Eis que ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, aquela arca que foi construída lá. Quando chegardes ao Jordão, vos deterei junto às águas do rio. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Por isso, prosseguiu ele, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. Gente, que tanto de nome feio, eram os povos que moravam naquela região, tá? Eram vários povos. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar
o Jordão diante de vós. Ela vai na frente. Deus manda o povo atravessar o rio Jordão, certo? Eles estão entrando na terra prometida. Então Deus diz, vocês vão pegar, os sacerdotes vão pegar a Arca da Aliança e eles vão ficar lá na frente. Eles vão diante. Eles vão na frente de vocês para atravessar o rio Jordão. Tomai 12 homens, um de cada tribo de Israel. Logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tiverem tocado com a planta dos seus pés as águas do Jordão, estas serão cortadas. E as águas que vêm de cima ficarão amontoando-se. O povo dobrou suas tendas e depois dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marcharam na frente do povo, levando a arca. No momento em que os portadores da arca chegaram no rio e os sacerdotes mergulharam os seus pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens durante todo o tempo da ceifa. As águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em uma grande extensão até perto de Adam, localidade situada nas proximidades de Sartã. E as águas que desciam para o mar da planície, o mar salgado, foram completamente separadas. O povo atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo Israel passava a pé enxuto. E ali permaneceram até que todos passassem para a outra margem. O que acontece? Deus pede então que os sacerdotes, para atravessarem o rio Jordão, para chegarem até a terra prometida, já estava no momento deles entrarem na terra da promessa. Deus diz assim, os sacerdotes vão pegar a arca, eles vão na frente. Quando eles vão na frente de vocês, quando eles pisarem no rio Jordão, o que vai acontecer? O rio, ele vai se abrir. Ele vai se abrir. Certo? E o povo vai atravessar a pé enxuto. Então o povo atravessou a pé enxuto, o rio Jordão se abriu e o povo atravessou o rio a pé enxuto. Então, essa figura de Maria passa na frente, a arca passa na frente, toda vez que havia alguma grande necessidade para o povo de Israel, a arca era colocada à frente para abrir os caminhos. Aqui nesse caso, a arca ela abre o rio para o povo atravessar o mar a pé enxuto. Entendeu? Então, há uma beleza aqui de entender essa ideia de Maria ir na frente, já que a palavra de Deus interpreta Maria como a nova Arca da Aliança. O que a Arca da Aliança faz no Antigo Testamento, Maria faz também no Novo Testamento, sobretudo na nossa vida. Entende? Então, ela foi à frente para abrir os caminhos. Lembra quando a gente faz aquela oração de pedir para Maria ir na frente, para ela abrir os caminhos e a gente passar? Minha mãe, ela gosta muito de fazer essa oração. É uma oração que pede para Nossa Senhora ir na frente com São Gabriel, São Rafael e abrir todas as vias. É uma oração bíblica. É uma sabedoria que a gente tem da palavra de Deus quando se pede para os sacerdotes irem na frente para a Arca da Aliança abrir todos os caminhos. Nós vamos ver que existem outros momentos em que a Arca da Aliança vai aparecer como uma figura bonita de Nossa Senhora, como aquilo que é a intercessão da Virgem Maria, né? Então vamos lá. Vamos abrir em 2 Samuel, passa na frente Maria, essa daí. Minha mãe ama fazer essa oração. Ela faz todos os dias essa oração, de Nossa Senhora passa na frente. Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2. Salve Maria Santíssima. Então vamos abrir em 2 Samuel 6, versículo 2. Maria é a nova Arca da Aliança. Que figura linda de Nossa Senhora como a nova Arca da Aliança. Que figura bela e que maneira mais bonita que a Bíblia vai fazendo essa referência à Virgem Maria.
número 342. Perdão, página 342. Da Bíblia Ave Maria. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2. Página 342, isso. Davi pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baala de Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Eu quero que vocês deixem aí com um papelzinho, se tiver algum papelzinho aí, marcado aqui, segundo Samuel 6, que a gente vai voltar. Nós vamos fazer umas referências aqui bem interessantes. Então, segundo Samuel 6, versículo 2, diz que Davi pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baala de Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Que lugar é esse? Baala de Judá. Vamos descobrir que lugar é esse. Abre em Lucas, capítulo 1, versículo 39. Nós vamos voltar em 2 Samuel 6 já, viu, gente? Lucas, capítulo 1, versículo 39. Lucas, capítulo 1, versículo 39. Ok aí? Lucas, capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, na Bíblia Ave Maria está na página 1346. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Essa cidade que Maria foi é chamada de Ain-Carém, o nome da cidade onde Isabel estava morando com Zacarias. Essa cidade de Ain-Carém, aí em Lucas 1,39, é a mesma cidade para onde Davi se dirigiu lá na página 342, 2 Samuel 6, versículo 2. Ele pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baala de Judá, para dali trazer a arca de Deus. Então a arca estava lá naquela cidade, certo? Em Baala de Judá. Essa é a mesma cidade que Isabel estava morando lá no Novo Testamento, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. A Arca da Aliança estava lá. Vocês vão ver que tem mais coincidências. Em 2 Samuel, volta em 2 Samuel, lembra que eu pedi para deixar marcado? Volta para 2 Samuel 6, página 342. Volta lá. Vamos ler o versículo 11. Certo? Vamos ler juntos agora o versículo 11. 2 Samuel 6, versículo 11. Página 342. Eu pedi para vocês deixarem um papelzinho marcando aí, né? Deixa um papelzinho marcando em 2 Samuel. Que nós vamos voltar de novo já em 2 Samuel. Certo? 2 Samuel 6, versículo 11. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-Edom de Gate, e o Senhor abençoou com toda a sua família. Olha só, a Arca da Aliança chegou no lugar onde Davi foi, a mesma cidade que Isabel morava, Ain-Carém, certo? Chegando lá, quanto tempo a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom? Quanto tempo a Arca da Aliança ficou lá? Segundo a palavra, está dizendo que ela ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Deixa marcado aí. Vamos voltar lá para Lucas, capítulo 1, versículo 56. Lucas 1,
versículo 56. Lucas 1, 56. Lucas, capítulo 1, 56. Qual página, padre? 1346. Página 1346. No versículo 56 diz assim: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para casa. Olha só. A Arca da Aliança, lá em 2 Samuel, ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Depois a arca volta com Davi. Aqui, Lucas 1,56 diz que a Virgem Maria chegou, Nossa Senhora chegou naquela mesma região, naquela mesma cidade que Davi foi. A nova Arca da Aliança chegou lá e ficou 3 meses na casa de Isabel. Vamos voltar em 2 Samuel, capítulo 6, página 342, para quem não deixou marcado. 2 Samuel 6, versículo 16. Segunda Samuel 6, versículo 16. 2 Samuel 6, versículo 16. Está na página 342. É muito vai e volta, mas por isso que é importante que vocês estejam bastante atentos, viu, minha gente? Vamos ler o versículo 15 e 16. 2 Samuel 6, 15 e 16, tá bom? Vamos ler o 15 também. 2 Samuel 6, 15 e 16. Página 342, vamos lá. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando a trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor e desprezou em seu coração. Deixa marcado aí. Agora abre em Lucas 1, capítulo 41. Vamos voltar lá na frente. Em Lucas 1, capítulo 41. Agora, Lucas 1, versículo 41. Lucas 1, versículo 41. Página 1346. Vamos ler, página 1346. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. É interessante a gente olhar a reação que o rei e que Davi teve diante da arca. Foi uma reação semelhante à que Isabel e João Batista tiveram na hora que a arca chegou. Porque veja só, a Arca da Aliança chega na cidade, o rei começa a saltar, a pular de alegria, e Davi também começa a dançar de alegria diante da Arca da Aliança. Quando a nova Arca da Aliança chega na mesma cidade, lembra, né? A mesma cidade para onde Davi foi, a Arca da Aliança chega lá, que ali é onde morava Isabel, e ela estava grávida de João Batista, ela estava com João Batista no seu ventre. Logo que Maria chega, que a saudação de Maria chega aos ouvidos,
A criança estremece no seio de Isabel e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Só de ouvir a saudação de Maria, a criança ela estremece no ventre, ela não estremeceu, olha só, ela estremece de alegria no ventre de Isabel, só de ouvir a saudação. Ora, apenas Isabel ouviu a voz de Maria e a criança estremece no seio dela. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Meu Deus, que poder que Nossa Senhora tem. Isabel ouviu a voz de Maria, ouviu a saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo e João Batista estremeceu. A mesma reação que Davi, o rei, teve diante da arca, Isabel e João Batista têm diante da nova arca da aliança, que é a Virgem Maria. Olha que coisa linda. A voz de... Gente, meu sonho. Claro que eu já ouvi Maria no meu interior, mas que voz linda que Nossa Senhora deve ter. Você já imaginou você ouvir aquela voz doce de Maria? Uma voz que é capaz de fazer você ficar cheio do Espírito Santo. Olha que coisa mais bela, coisa mais grande sobre a Virgem Maria. Vamos ver, gente, tem um monte de figura aqui de Nossa Senhora, mas eu já vi a hora aqui, já avançou, já é 10h40, não dá tempo mais da gente ver todas as figuras. Vamos deixar para a semana que vem algumas, porque a gente vai ter que voltar em algumas figuras. Vamos ver duas figuras do Antigo Testamento que eu acho muito interessante. A primeira de Esther. Vamos olhar. Esther, a rainha Esther no Antigo Testamento é uma figura da Virgem Maria, uma figura de Nossa Senhora, a rainha Esther. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esther. Já vou dar a página para vocês aqui. Livro de Esther, uma famosa rainha, página 500 e... Esther, capítulo 2, versículo 17. Esther, capítulo 2, vamos ler o versículo 15 até o 17, tá bom? Esther 2, de 15 a 17, página 544 na Bíblia Ave Maria, página 544, Esther, capítulo 2, versículo de 15 a 17. Vocês já leram o livro de Esther alguma vez? É muito interessante. Página 544. A história de Esther é uma jovem, uma moça muito bonita, que é tirada do meio do povo. O povo judeu estava perecendo, estava sofrendo. Esther mudou a sorte dos judeus, exatamente. O povo estava sofrendo, estava perecendo, e Esther vai até o rei para pedir um favor pelo seu povo judeu, pelo próprio povo da rainha, aliás, pelo próprio povo de Esther. Quando ela chega na presença do rei, o rei se encanta com a beleza de Esther, e ela vai ganhar os favores do rei, não só ganhar os favores do rei, ela vai se tornar a rainha. Então, Esther, capítulo 2, versículo 15 a 17. Chegou a vez, vamos ler junto aí, página 544. Chegou a vez de Esther entrar junto ao rei. A filha de Abiail, tio desse Mardoqueu que a tinha adotado por filha, não pediu nada além do que lhe fora dado por Egeu, eunuco do rei, encarregado das mulheres. Mas ela ganhava as boas graças de todos os que haviam. Ela quem? A Esther. Ela ganhava as boas... Tá falando, ó, versículo 15 falou que tá falando dela, né? Chegou a vez de Esther entrar junto ao rei. Mas ela ganhava as boas graças de todos os que haviam. Versículo 15. Versículo 16. Foi levada junto ao rei Assuero, a seu palácio. Era o 10º mês, mês de Tebete, do ano 7º do seu reinado. O rei, olha só o versículo 17, a preferiu quem? Esther, a todas as outras mulheres,
e ganhou ela as graças e o favor real mais que todas as demais jovens. Tanto que o rei colocou sobre a sua cabeça o diadema real e a fez rainha no lugar de Vaste. Então, naquele momento, Esther vai chegar até a presença do rei. Ele se agrada mais dela do que de todas as mulheres. Ele coloca um diadema na cabeça dela e transforma ela em rainha. Agora, pula para o capítulo 4, em Esther mesmo, página 546. Página 546, Esther capítulo 4. Vamos ver o versículo 8. E depois o versículo 17. É isso mesmo? Deixa eu anotar aqui. Esther capítulo 4, versículo 8. Esther capítulo 4, versículo 8. Vamos lá, página 546. Mardoqueu lhe entregou também uma cópia do edito publicado em Susa para exterminá-los. Devia mostrá-la a Esther para que ficasse informada de tudo e movê-la a ir ter com o rei para implorar sua graça e interceder junto dele em favor do povo. Olha só. Existia um decreto que ia ser lançado e que ia pedir a destruição do povo. Tinha sido escrito um decreto que estava escrito aqui, olha só. Um edito publicado em Susa para exterminá-los. Exterminá-los quem? O povo judeu. Foi feito um edito publicado para exterminar o povo. Então, essa cópia ia precisar chegar na mão de Esther, para ela ter consciência do que estava acontecendo. Para quê? Para que ela fosse diante do rei, implorar a sua graça, interceder junto dele em favor do povo. Aí, vamos ler o versículo 15 agora. Esther mandou responder a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus de Susa, jejuai por mim sem comer, nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e fez o que Esther pediu. Depois a gente lendo aí, você vai ver que Esther, ela vai interceder em favor do povo e ela alcança a graça diante do rei em favor do povo. A gente não vai ler por conta do tempo, certo? Mas vocês viram aí essa figura dessa rainha que vai interceder pelo rei em favor do povo. Agora, olha só, tem uma coisa muito interessante, deixa eu te explicar. Diferente de em outros lugares, a ideia no Antigo Testamento de rainha não é como a gente pensa. Quem é que geralmente... a expressão, na verdade eu vou te explicar já direto. A palavra em hebraico e aramaico, no qual é escrito o Antigo Testamento, a palavra rainha em hebraico e aramaico é Gebirá. Gebirá. Gebirá significa o quê? Rainha mãe. Você vai ver uma coisa bastante interessante. Diferente do que a gente pode estar acostumado, do que a gente vê em filme, do que a gente lê em alguns livros, em algumas histórias, existia duas rainhas no Antigo Testamento, a figura de duas rainhas. A primeira era a esposa do rei. Quem se casava com o rei era a rainha, certo? Mas existia uma outra figura, essa não era aquela ainda Gebirá, que o Antigo Testamento vai considerar e que vai se tornar uma figura de Maria. Existia a figura da mãe do rei, que era mais importante que a esposa do rei. O rei escutava muito mais a mãe dele do que a própria esposa dele. Vou te mostrar isso. A Gebirá, no Antigo Testamento, é chamada de a mãe do rei. Qual era a função da mãe do rei? Ela assessorava o rei
e ela era a grande defensora do povo. Prova, vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 2, versículo de 17 a 21. 1 Reis é atrás de Esther. Vem antes de Esther. 1 Reis, capítulo 2, 17 a 21. 1 Reis, capítulo 2, 17 a 21. Você vai ver uma coisa muito interessante. Gebirá significa mãe, rainha. Rainha, mãe. Você vai ver que no Antigo Testamento a figura de intercessão, a grande figura de intercessão, não é a esposa do rei. Não é a esposa do rei que vai ao rei. É a mãe do rei. Era mais importante para o rei ouvir a mãe dele do que ouvir a esposa dele. E até hoje é assim, né, gente, em alguns lugares. 1 Reis 2, de 17 a 21. Isso. 1 Reis 2, de 17 a 21. Página 368 na Bíblia Ave Maria. 368 na Bíblia Ave Maria. 368 na Bíblia Ave Maria. Página 368 na Bíblia Ave Maria. Vamos lá. 2 Reis, 1 Reis 2, de 17 a 21. Olha que texto interessante. Vamos lá. Pede ao rei Salomão que nada te recusa que me dê Abisag, a sunamita, por mulher. Está bem, respondeu Betsabeia. Falarei por ti ao rei. Versículo 19. Betsabeia foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe e ela sentou-se à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer-te, disse ela. Não o negues. Pede, minha mãe. Respondeu o rei. Porque nada te recusarei. Disse Betsabeia, peço-te que Abisag, a sunamita, seja dada por mulher a teu irmão Adonias. Olha só, você acabou de ler aí um texto que mostra a figura da Gebirá. Gebirá é essa palavra em hebraico, aramaico, que significa rainha, mãe, ou mãe, rainha. Lembrando que era mais importante o rei escutar a mãe do que a própria esposa. E olha só, esse cara chega nela, né, e faz um pedido para Betsabeia, que era quem? A mãe de Salomão. O rei de Israel aqui era Salomão, certo? E olha que coisa interessante. Quando a rainha foi falar com o rei em favor de Adonias, o rei se levanta, faz uma profunda reverência à rainha e se senta no trono e diz, né? Tem um pequeno pedido a fazer-te. Disse ela, não negues, pede minha mãe, porque nada te recusarei. Isso aqui é Salomão falando com a rainha, é Salomão falando com a mãe dele. Pode me pedir, eu nada vou te negar. Aí ela faz o pedido e o rei atende o pedido da mãe. Jeremias capítulo 13, versículo 18. Jeremias capítulo... Gente, nós já estamos quase encerrando. Jeremias 13, versículo 18. A gente vai ficar hoje com essas figuras do Antigo Testamento. Semana que vem eu pego mais uma ou duas e a gente já parte para o Novo Testamento. Para a figura da Virgem Maria no Novo Testamento. Porque pelo jeito vai ficar muito grande, né? Esse a gente pode fazer em duas partes, de fato, né? Jeremias 13, versículo 18. Jeremias 13, versículo 18, página 1053. Página 1053. Jeremias 13, 18.
Dize ao rei e à rainha: sentai-vos no chão, porque caiu de vossa cabeça o diadema que a ornava. Eu li esse trecho, trecho de Jeremias 13, 18, para mostrar que a figura do lado da rainha, a figura que foi o termo que foi escrito, esse versículo aqui, de fato, no Antigo Testamento, em hebraico, era Gebirá. Aqui não está falando da esposa do rei, estava falando da mãe do rei, da rainha, certo? Aqui foi usada a expressão Gebirá, originalmente no qual esse texto foi escrito. Não é aqui a esposa, aqui é a mãe do rei. Salmo 45, versículo 9. Vamos aí para o livro de Salmo. Não, perdão, não é 45 não. É Salmo 44, perdão, minha gente. Salmo 44, ao invés de 45. Agora é Salmo 44. Página 691 na Bíblia Ave Maria. Salmo 44, versículo. Vamos ler o versículo 10 a 12. De 10 a 12. Salmo 44, versículo 10 ao 12. Não precisa ler o 9, não. Salmo 44, na página 691, versículo de 10 a 12. Filhas de reis formam vosso cortejo. Posta-se à vossa direita a rainha, ornada de ouro de Ofir. Ouve, filha, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. De tua beleza se encantará o rei. Ele é teu Senhor, rendeu-lhe homenagens. Esse salmo, ele também é atribuído à Virgem Maria. E ele, aqui aparece também a figura da rainha, aquela que está ao lado do rei, não como a esposa do rei, mas como a mãe do rei, a Gebirá. Essa palavra, essa expressão Gebirá, lembra que significa a mãe do rei, certo? Então, é bastante interessante a gente compreender um traço da cultura judaica que Jesus vivia, que Jesus estava ali, né, como um judeu. Jesus, ele era judeu, ele era dessa cultura bíblica judaica. E eles sabiam muito bem qual era essa função da mãe do rei. Aquela que chega, pede e o rei atende. A Gebirá, a mãe do rei, aquela que faz um pedido, aquela que intercede em favor do seu povo, e o povo, aliás, aquela que faz... Tinha duas funções, né, a Gebirá. Assessorar o rei e sempre fazer pedido para o povo. O povo não ia direto no rei. O povo ia na rainha e a rainha ia até o rei. Essa era a função da Gebirá, a mãe do rei. Rainha, mãe, mãe, rainha. O povo não ia diretamente no rei. Eles iam na rainha, faziam pedidos para a rainha e a rainha ia até o rei. A gente entende que aqui é uma figura muito clara da Virgem Maria. Uma outra figura que existe no Antigo Testamento são as profecias. As profecias que falam de Nossa Senhora. Vamos abrir aí 3 profecias. Isaías 7. Nós vamos terminar nessa parte aí o estudo bíblico de hoje, certo? Eu estou pretendendo fazer em 1h30, sempre para não passar muito. Vou tentar ser fiel a esse horário, de 9h30 às 11, certo? Eu queria que fosse de 9h30 às 10h30, mas 1 hora é muito pouco. Então nós vamos tentar fechar sempre assim, de 9h30 às 11 horas da noite, certo? Para não passar muito tempo, para não ficar muito cansativo. É bom, é maravilhoso, eu sei que é maravilhoso estudar a Bíblia, mas já tem gente que está trabalhando e tudo, amanhã acorda cedo, eu também acordo cedo amanhã. Isaías capítulo 7, versículo 14. A minha internet hoje também tá bem ruim, gente. Tô vendo gente reclamando de internet, mas a minha aqui em casa também não tá boa, não.
Chove a internet aqui, fica muito ruim. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos ver só algumas profecias que falam da Virgem Maria no Antigo Testamento. Exatamente, Antônio. Essa figura da Gebirá, ela é uma prefiguração do que é a intercessão da Virgem Maria. É a mãe do rei falando com o rei. Jesus é o rei. Ele, tem uma mãe. A mãe do rei é a Gebirá. Ela chega no rei e pede em favor do povo. Faz um pedido em favor do povo. E o rei sempre atende o pedido da mãe. Você viu lá naquela passagem que a gente leu de Samuel, de Reis, de 1 Reis 2, 17 a 21, Betsabeia, a mãe de Samuel, chega nele e faz um pedido especial e ele atende. Pede-me o que quiseres. Página 948, da Ave Maria, obrigado. Acorda às 5 horas, mas não tem problema, fica até o final. Que bom, Elaine, Deus te abençoe, viu? Deus abençoe você no seu trabalho, o povo todo aí que trabalha. Isaías 7,14, página 948 da Bíblia Ave Maria. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. Olha que interessante. Essa profecia de Isaías mostra a figura de Nossa Senhora como virgem. Nós vamos ver que essa expressão virgem, ela vai ser muito importante em referência a Nossa Senhora. E é uma das expressões que mais é atacada, mais os evangélicos atacam a Nossa Senhora quando eles dizem: ela não é mais virgem, ela deu à luz a Jesus e ela deu à luz outros filhos depois de forma natural. Ela deixou de ser virgem. E a gente sabe que não. Essa expressão de virgem para Nossa Senhora, ela vai ser muito importante e profética, inclusive. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco, ou Emanuel. Se você ler esse texto da maneira como ele foi escrito, a palavra Emanuel é Deus conosco. E olha que interessante. A virgem aqui, ela é apresentada como uma mulher que... Porque assim, uma mulher dá à luz não é um sinal, não é um grande sinal. Mas uma virgem engravidar e dar à luz é um grande sinal. E um sinal ainda maior é essa virgem permanecer virgem mesmo depois de ter dado à luz. A gente faz essa referência a Nossa Senhora como a Virgem Maria. A Virgem de Isaías 7,14 é a Virgem Maria, é Nossa Senhora. Tem uma profecia bastante interessante em Miqueias, capítulo 5. Miqueias, deixa eu abrir aqui. Profecia de Miqueias, para dar a página para vocês. Miqueias 5, versículo 1. Página 1252 da Bíblia Ave Maria. 12:5:2. Miqueias 5, versículo 1. Versículo 1 e versículo 2. Página 1252, Miqueias 5, versículo 1 e 2. Depois a gente vai abrir em Sofonias, vai ser a última profecia estudada hoje, certo? Eu achei que daria tempo da gente fazer o nosso estudo bíblico no Novo Testamento, para a gente falar sobre os chamados irmãos de Jesus, mas a gente vai fazer isso semana que vem. Você vai ver que os irmãos de Jesus que aparecem na Bíblia,
vai aparecer os nomes dele, vai aparecer o nome de 4 irmãos de Jesus. E a própria Bíblia vai mostrar que esses 4 irmãos de Jesus não eram filhos de Maria, mas eram filhos de uma irmã de Maria. Entende? Eles eram primos de Jesus. E você vai ver que na Bíblia a palavra irmão é utilizada para primo, né? Então a gente vai estudar isso na Bíblia, vendo as passagens, passagem por passagem, né? Vai ser bem legal. Vamos ter que deixar para semana que vem por causa do tempo, porque já são 11 horas e não vai dar tempo, tá bom? Então, Miqueias 5, versículo 1 e 2. Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias longínquos do passado. Por isso Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Aqueles que estavam dispersos voltarão para os filhos de Israel. Esse versículo 2, versículo 1 e 2 de Miqueias faz uma profecia que fala sobre o nascimento de Jesus e aquela que havia de dar à luz. Né? Aquela que havia de dar à luz, que é uma referência à Virgem Maria. A última de hoje, Sofonias 3. Vamos abrir em Sofonias 3. Sofonias 3. Essa passagem é bem conhecida. De 14 a 17. Sofonias 3, de 14 a 17. Sofonias 3, de 14 a 17. Qual a página, padre? 1268. Aquele curso que eu quero dar, que eu ainda vou dar, não deu para fazer essa semana, porque quarta-feira vai ser bem o dia da missa de Santa Rita, então deu uma quebrada na semana. Aí eu vou ter que planejar para a semana que vem aquele curso bíblico que eu ia fazer, né? Tipo, como ler a Bíblia, como a Bíblia foi escrita, quantos livros tem, essa parte mais técnica sobre a Bíblia, né? Eu vou deixar para semana que vem. Essa semana, por causa da missa de Santa Rita, não deu certo meu planejamento de como eu queria fazer o curso, né? Mas nós vamos fazer. Você vai aprender a mexer na Bíblia nesse final de quarentena, em nome de Jesus. Nós já estamos quase acabando esse período, né? Claro, as pessoas não têm que ficar em casa, mas já está sendo estudada a maneira como nós vamos mudar um pouquinho esse isolamento, né? Já estão estudando uma forma do Brasil voltar, né? Então, já estamos contemplando, vislumbrando já o final dessa quarentena total que nós estamos aqui no Brasil, né? Graças a Deus já está quase acabando. Hoje as paróquias de Roma voltaram a ter missas com público, graças a Deus. E algumas cidades também já estão acontecendo. Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Goiânia já está tendo missa, com o povo, né? Coisa boa, né, gente? Tá chegando esse horário, esse tempo aqui em Brasília. Não vai voltar tudo de uma vez, porque ainda tem que ter cuidado com o contágio, né? Mas já vai começar a mudar um pouquinho. Vai manter o distanciamento social, vai continuar cuidando dos idosos em casa, os idosos vão continuar em quarentena. Mas o restante das pessoas já vão voltando, né? Graças a Deus. Para o povo também não perder emprego, para a gente poder voltar para a igreja, enfim. Mas vamos vendo como vai ser, né? Vamos lá. Sofonias 3, página 1268. Sofonias 3, de 14 a 17. Eu sonhei que estávamos todos na missa. Está bem perto de realizar seu sonho, Newton, se Deus quiser. Sofonias 3, de 14 a 17. Vamos lá. Solta gritos de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais
a desgraça. Naquele dia se dirão em Jerusalém: não temas, Sião, não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti, e ele te renova seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito. Aqui é uma profecia sobre Nossa Senhora como a filha de Sião, porque aqui faz muito clara a referência. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Ou seja, o rei está no meio dela, né? O rei está ali junto com a rainha. Naquele dia se dirá em Jerusalém: não temas, Sião, não se enfraqueça os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti, e ele te renova seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito. Aqui é uma profecia que Sofonias faz acerca dessa figura, dessa filha de Sião. É uma mulher. Solta gritos de alegria, filhas de Sião. Solta gritos de júbilo, ó Israel. Vocês vão ver que no cântico que Isabel vai fazer lá em Lucas 1 sobre Nossa Senhora, ela vai fazer uma referência a esse solta gritos de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila de todo o teu coração, filha de Jerusalém. Essa filha de Jerusalém, essa filha de Sião, é a Virgem Maria. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti, está nela. Não conhecerás a desgraça. Naquele dia se dirá em Jerusalém: não temas, Sião. Não tenhas medo, Maria. Lembra que o anjo vai dizer isso para ela? Não tenhas medo, Maria. Você encontrou graça diante de Deus. O Senhor, seu Deus, está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti, e ele te renova seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito. A gente vai ter que estudar essa profecia em comparação com Lucas 1. Nós vamos ver que elas estão ali lado a lado, essas profecias. Elas vão se realizar de fato todas em Maria e em Jesus. As profecias do Antigo Testamento, todas elas fazem referência a Maria e a Jesus. Pronto. Então, semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, deixa eu ver que dia que dá. Quarta-feira da semana que vem. Quarta-feira da semana que vem. Nós estamos dia 21, 22, dia 29. Dia 29 vai dar certinho para a gente fazer o nosso estudo bíblico, certo? Vai dar certo. O nosso estudo quarta-feira que vem, não vai ser interrompido, não. Nós vamos fazer a segunda parte desse estudo bíblico sobre a Virgem Maria. Então, a gente está chegando perto do Novo Testamento, ainda tem algumas coisas do Testamento para a gente ver, mas a gente está chegando lá onde a gente vai realmente ler algumas coisas sobre Nossa Senhora e alguns pontos, como, por exemplo, a virgindade de Maria, a Imaculada Conceição, ela como mãe de Deus, né, e ela assunta ao céu. Nós vamos ver algumas coisas muito interessantes no Novo Testamento sobre Nossa Senhora, tá bom? Então a gente parou em Sofonias, a gente vai fazer um estudo da profecia de Sofonias com Lucas 1, com o anúncio do anjo à Virgem Maria e o que Isabel fala para ela. Amanhã você vai pegar a rosa de Santa Rita, o Padre Lucas disse que vai distribuir 500 rosas, exatamente, amanhã é missa de Santa Rita, às 19h30, eu adquiri 500 rosas, então nós vamos distribuir essas 500 rosas depois da missa. Então, não é para ter tumulto, não é, se as pessoas puderem ir de carro, quem puder ir a pé manter aquele distanciamento, quem puder ir de máscara, vai ser bem legal, vai ser bem bacana a gente fazer amanhã, distribuir essas rosas. Eu também preciso. Minha mãe está falando, um dia eu te ensinei a palavra, hoje você está me ensinando. Mamãe, eu não te ensino a palavra, a gente lê junto, porque você sabe mais a palavra de Deus do que eu. Então, semana que vem a gente retoma o estudo sobre a Virgem Maria, né? Ainda no Antigo e no Novo Testamento. A gente vai fazer a parte 2 desse estudo bíblico sobre a Virgem Maria, porque não dá. E eu vou ver direitinho o curso, como é que nós vamos fazer o curso na semana que vem, para quem não sabe ler a Bíblia, para quem não sabe mexer na Bíblia, para quem não tem intimidade com a Bíblia. Nós vamos fazer um curso para você ter intimidade com a Bíblia, para você conhecer bem a palavra de Deus, tá bom? Eu vou divulgar direitinho. Amanhã nós vamos buscar as rosas, vai mesmo, se Deus quiser. Amanhã eu vou entregar para vocês. Acompanhem às 7h30 da noite a Santa Missa. A Virgínia vai pregar. Tem gente perguntando, padre, a Virgínia não foi embora? Não. Por causa da quarentena, a Virgínia não pôde ir embora para São Paulo, não pôde ir em missão. Graças a Deus ela ainda está em Brasília. E aí eu não sei como que vai ficar
a missão dela depois que acabar a quarentena, mas ela está aqui, graças a Deus ela vai estar amanhã na paróquia, a gente vai junto celebrar a missa, ela vai pregar, vai rezar, vai ajudar na adoração, enfim. Padre, tá atendendo confissão? Tô, horário marcado, certo? Atendendo confissão com horário marcado. Será após as missas? Sim, eu vou entregar as rosas depois da missa. Depois que der a bênção final, a bênção do Santíssimo, aí vocês podem buscar as rosas lá na paróquia. Quem não puder buscar, se sobrar as rosas, eu vou deixar na secretaria para buscar no outro dia, tá bom? Rosa de Santa Rita para a gente pedir junto logo o fim dessa pandemia. Então tá bom, então vamos rezar uma Ave Maria. Muito importante a gente concluir esse nosso estudo bíblico olhando para ela, porque afinal de contas essa noite foi dela. É um estudo um pouco mais denso, vocês percebem que é muita coisa, né? Mas é importante a gente entender o quanto a Bíblia fala de Nossa Senhora para a gente fundamentar a nossa devoção à Virgem Maria. Então vamos rezar uma Ave Maria para concluir o nosso dia, entregar a nossa noite nas mãos de Deus, pedir que Nossa Senhora sempre nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós entregamos essa noite em Tuas mãos, ó Virgem Maria, pedimos que nós aprendamos, nós cresçamos em intimidade com a Senhora, com a Palavra de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, que a sua voz chegue ao nosso coração e nos ensine a amar a Deus. Seja a Senhora a nossa luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Padre, avisa o povo para ir de máscara. Sim, vamos de máscara amanhã buscar as rosas. Quem puder ir de máscara, por favor, porque vai se tornar obrigatório o uso de máscaras. E quando as missas presenciais voltarem, elas vão voltar logo, já está bem perto de voltar. Acredito que essa semana já deva voltar. Vai ser obrigado o uso de máscara nas missas. Todo mundo vai ter que ir de máscara para as missas. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe, Deus guarde, Nossa Senhora proteja contra todos os males. Que a Virgem Maria seja nossa força, fonte de graça, de luz, de milagres. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. O nosso estudo bíblico volta quarta-feira da semana que vem, às 8h30, às 9h30 da noite, se Deus quiser, tá bom? Então amanhã missa de Santa Rita, às 19h30, nos encontraremos todos amanhã, missa transmitida pelo Facebook e amanhã também pelo YouTube da nossa paróquia. Deus abençoe, uma boa noite, que a Virgem Maria os guarde e os proteja sempre. Amém.